Os jogadores do Galo se reapresentam hoje após a folga. Nesta semana, o técnico Cuca já vai ter aí reforços importantes, né? Porque na quinta-feira o Galo começa a decidir uma vaga na Copa Sul-Americana. Para muitos torcedores, precisa ser a prioridade do Galo em busca de um título importante neste ano. Pela frente, o Godoy Cruz. É um Brasil contra a Argentina. Quinta-feira, o primeiro jogo na Arena MRV, 7h da noite, o jogo da volta na semana seguinte na cidade de Mendoza, interior da Argentina. Hulk estará de volta após ter sido preservado no fim de semana. Ele e também o Saravia, pelo mesmo motivo, ficam disponíveis aí para o técnico Cuca. Dudu não está com nenhuma punição em jogos da Conmebol, então pode atuar normalmente. Ainda terá que cumprir mais 2 partidas no Campeonato Brasileiro, mas o Dudu vira arma também para esse jogo. Fausto Vera será reavaliado. Ele teve um incômodo na coxa esquerda e ficou fora contra o Vasco. E tem o Reinier, meio atacante, que chegou por último agora como reforço do Galo. Inclusive será apresentado oficialmente hoje na Arena MRV à tarde, mas ainda é uma interrogação se ele vai poder estrear na quinta-feira. Depende da condição física do jogador. Eu conversei com o zagueiro Lianco, que vem sendo destaque do Galo, e ele fala dessa maratona de jogos do time, agora mais uma decisão pela frente na Sul-Americana. Acho que tem isso também, né? Acho que não só o último jogo contra o Flamengo, né? Mas a gente veio numa sequência mentalmente muito forte, né? Que é ter que jogar bem, ter que ganhar, ter que ter uma classificação. Então acho que, como eu sempre falo, né? A gente não é esse cara, esse Superman, super-herói. A gente sempre tem que estar forte mentalmente. E então foi umas semanas, né? Muito difícil pra gente, no sentido intenso mentalmente, né? E você chega num jogo aqui contra o Vasco no São Januário, também é outro jogo difícil. Acho que, como eu falei, independente de como está o Vasco ou o Atlético no Campeonato Brasileiro, são jogos à parte, esses jogos assim mais clássicos, né? E foi como eu falei, você vir no São Januário, sair daqui com um ponto, acho que tem motivo sim da gente estar com pensamentos mais positivos para a semana, que vai ser outra semana tensa de Sul-Americana. Então a gente tem que estar bem, não só fisicamente, mas mentalmente. Eu acho que pela semana que a gente teve, eu acho que a gente está muito bem, assim, no sentido de conseguir uma classificação contra um time que a gente sabe como é que foi o Flamengo, chegar aqui com um ponto contra o Vasco fora de casa, e agora tem um jogo importante dentro da nossa casa, que espero fazer um ótimo jogo, porque o segundo jogo vai ser fora de casa, então a gente tem que levar essa partida fora de casa já com um pouquinho mais tranquilo, né? Então a gente tem que estar pensando em fazer um ótimo jogo na nossa casa na Sul-Americana. Muito bem, os ingressos estão à venda para os 2 jogos em casa. Na sequência, o Galo na quinta-feira, 7h da noite. Copa Sul-Americana, a partir de R$ 47,00 para sócios. E o jogo de domingo contra o Grêmio. Campeonato Brasileiro, 4h da tarde, também na Casa do Galo, ingressos a partir de R$ 25,80 para sócios. Um abraço. Galão da Massa já mudando o chip, hein? Tem agora a Copa Sul-Americana, duelo contra o Godoy Cruz da Argentina, mata-mata, 1/8 de final, e agora o Galo decide fora. Primeiro jogo, quinta-feira na Arena MRV, com a volta do super-herói, com o Hulk entre os titulares, e o técnico Cuca pode ter também outros reforços para essa partida. E além do Hulk, o técnico Cuca deve contar com o Saravia, que também não tem nenhum problema. Ele ficou fora um controle de carga, vinha reclamando ali de dores na panturrilha no jogo contra o Flamengo, fica liberado também. E o Reinier tem possibilidade, porque será apresentado amanhã, novo reforço do Galo, e o Reinier, se tiver condição física, vai pro jogo. Ainda é prematuro a gente saber se hoje, né, ele estará pronto para quinta-feira. Agora o Dudu estará. O Dudu, que não tem cumprido suspensão, não precisa ter jogo aí
suspenso na Sul-Americana, né? Ele está punido apenas em partidas do Campeonato Brasileiro. Então o Galo reforçado, principalmente no setor ofensivo, aí com Hulk e Dudu disponíveis para a Sul-Americana. Agora o assunto é a Sul-Americana, Romano. Hulk e Dudu também ficando à disposição para esse duelo, que é um duelo pesado contra o Godoy Cruz. O Atlético precisa fazer o resultado aqui em Belo Horizonte, porque tudo indica e está caminhando para que o Godoy Cruz leve o jogo para o seu estádio. É um estádio mais acanhado, com o torcedor perto, aquela pressão toda que o torcedor argentino faz. E para o Godoy Cruz, que não começou bem o campeonato argentino, uma classificação na Sul-Americana seria fundamental, ainda mais em cima de clube brasileiro. Então o Atlético precisa fazer o resultado aqui para decidir com uma certa tranquilidade lá em Mendoza, na Argentina. E o zagueiro Lianco voltou a ser destaque. Chega mais, Rezende. É verdade, né? O Lianco, de novo, foi o destaque defensivo do Atlético no jogo contra o Vasco da Gama. Foi eleito pela equipe da Itatiaia o melhor em campo. E eu conversei com ele após a partida. Vamos trazer, então, o Lianco avaliando, né? Se o ponto no Rio de Janeiro pode ou não ser comemorado contra o Vasco. Boa noite. Cara, tivemos uma sequência de jogos assim muito difíceis. Não só dentro de campo, mas o mental nosso, né? Pela Copa do Brasil, brasileiro, 3 vezes consecutivo ali contra o Flamengo. Então foram jogos difíceis que acaba tirando um pouco dessa tua energia, né? E chega aqui no São Januário, outro jogo difícil. A gente sabe da dificuldade que é jogar aqui. Independente de como tá o Vasco, é sempre difícil jogar aqui. E foi o que a gente falou desde o início do jogo. O importante é levar para casa, se não conseguir a vitória, pelo menos um ponto, né? É lógico que a gente veio para ganhar. Começamos ali o gol rápido, né, que a gente fez. Lógico que é muito bom fazer gol, mas quando se faz um gol rápido assim também é perigoso, porque a tendência é que o outro time, né, venha com um pouco mais de energia quando toma gol. Então a gente teve que lidar com isso. E aí teve o lance do pênalti, o gol, e obviamente dentro da casa deles eles vão acordar junto com a torcida e deu para sentir isso dentro de campo, né? Mas o importante foi agora a gente voltar para casa com pelo menos um ponto, que lá na frente eu tenho certeza que esses pontos fora de casa também é muito importante, né? Então a gente não pode sair daqui só focado nos 3 pontos, né? A gente tem que saber que lá na frente esse um ponto pode ajudar muito. E essa semana, num campeonato que a gente quer muito, no que a gente está focado, que é a Sul-Americana também. Um jogo difícil, que o primeiro jogo vai ser em casa, ou seja, o segundo jogo vai ter que ser decidido lá. Então a gente tem que estar focado em fazer um ótimo jogo dentro da nossa casa, se puder. Lógico que hoje futebol é muito difícil, o futebol hoje não tem mais jogo fácil, mas se a gente conseguir pegar um resultado que favoreça a gente para o jogo da volta, a gente jogar talvez um pouco mais tranquilo, vai ser melhor. Então amanhã, a partir de amanhã, já começar a pensar na quinta-feira, que vai ser um jogo muito difícil, mas da nossa casa a gente tem que dar o nosso melhor. Lianco, o Cuca acabou de te elogiar, falando que você é um dos principais jogadores do Atlético. Como tem sido esse tempo de trabalho com ele? Já são 8 meses, né, desde o início do ano. O que o Lianco mudou com o Cuca nesse período? Cara, assim, né, começamos o trabalho junto lá nos Estados Unidos, desde a pré-temporada. Foi um cara que tenho muita gratidão pelo que ele tem feito, ele tem passado muita confiança para mim. Eu digo individual, né? Lógico que tem o coletivo, tudo que ele faz pelo grupo, mas individualmente é um cara que tem me passado muita confiança, que me fala sobre cada jogo, o que é bom ou não fazer. Então, acho que isso tem me ajudado muito a evoluir. E é lógico que no dia a dia, as conversas, reuniões, tudo que a gente faz, não é só chegar e jogar. A gente, né, tem aquele trabalho durante a semana, durante o dia a dia, que tem me ajudado bastante. Fico muito feliz de poder estar ajudando. Acho que, lógico que o futebol é muito coletivo, depende muito de todo mundo, mas fico feliz de estar bem individualmente, de estar fazendo bons jogos. Eu acho que desde a pré-temporada do Mineiro, eu tenho conseguido dar essa continuidade, né, enfim, no meu trabalho, e espero continuar assim também.
O Lianco com ótimos números com a camisa do Atlético, são 3 jogos sem sofrer gols, ele tem 2 desarmes por jogo, tem 7 bolas e meia recuperadas por jogo, é um jogador realmente que vem mostrando serviço e inclusive está no radar aí do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, né? No futuro, a gente sabe que tem muitos zagueiros que jogam fora do país, mas o Lianco é um dos sonhos dele, né? Conseguir aí ter também com a camisa do Galo essa chance de defender a nossa seleção no futuro. Dali Rezende que faz a do Lianco, né, Romano? E é um cara que encarnou o espírito que o atleticano sempre defendeu, né? Espírito de raça, de luta. E o Cuca ontem, eu comandei o final da jornada do Atlético no YouTube e na coletiva o Cuca enchendo a bola dele, falando que era um jogador fundamental, um dos pilares do time e tem jogado muito bem. O Lianco hoje, você pode perguntar para qualquer torcedor do Atlético, em todas as escalações está o Lianco. E o Lianco hoje é um ídolo do Atlético, né? É um ídolo do torcedor atleticano. E o Atlético no Brasileirão, hein, Rezende? O Galo tem 24 pontos até aqui no Campeonato Brasileiro com o fechamento do turno, mas para o Atlético ainda tem 2 rodadas adiadas, ou seja, o Galo tem chance de fazer mais 6 pontos, somados aos 24, pode chegar aos 30 para fechar esse primeiro turno. E os 2 jogos são em casa, né? Contra o Sport e também o Fortaleza. Para a sequência do Campeonato Brasileiro, logicamente buscando vaga em Copa Libertadores, a pontuação normalmente é ali próximo de 60, 61 pontos. O Galo teria que repetir ou até melhorar um pouco no retorno aí para ter essa vaga a Libertadores, que é o objetivo inicial do time nesta competição. E amanhã, todo mundo de olho, né? No sorteio da Copa do Brasil, o Atlético vai conhecer o seu adversário nas quartas de final e pode ser o Atlético Paranaense, o Bahia, o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, o Cruzeiro ou o Corinthians. Não tem distinção de pote. Qualquer desses times citados pode cair no caminho do Galo. E amanhã a gente já vai ver também o chaveamento até a final. As possibilidades também de enfrentamento numa semifinal de Copa do Brasil. Agora vamos falar de uma coisa boa que aconteceu ontem. Eu quero mostrar aqui as imagens da Arena MRV. Tivemos 2 grandes shows esse final de semana, né, na Arena MRV. Lotado. Só Belo Horizonte. Olha as imagens aí de como estava a Arena MRV no final de semana. Showzaço do Jorge Mateus. Só se falava disso em Belo Horizonte. Estádio abarrotado, olha o gramado abarrotado, telão em cima, aquilo tudo que a gente vê de estrutura dos grandes shows. Né? Então, assim, foi pisoteado, olha lá as imagens passando aí do público chegando, do torcedor chegando. E depois eu quero que pule para as imagens de como o gramado foi desmontado, para a gente ver o processo de desmanche da nova Arena MRV, agora com o gramado sintético. Gente, isso aí foi no final de semana, hein? Esse tanto de gente pisando no gramado no final de semana. Agora vamos passar aí, ó. Tá sendo desmontado o gramado. Foram tirando as mantas de proteção do gramado. E agora eu quero que coloque aí no YouTube da Itatiaia, você que tá escutando, entre no YouTube para ver as imagens. Põe a imagem de como está a Arena MRV agora, depois que já tiraram tudo, aquela imagem aberta que mostra o gramado da Arena MRV. Parece que não teve nada ali. Intacto, né? Intacto. Não teve nada ali. Nada, absolutamente nada. Olha aí as imagens, a perfeição do gramado sintético da Arena MRV. Se precisasse ter jogo hoje, tinha jogo hoje. Com certeza. E aí entra naquela discussão, né? Um gramado irregular, um gramado ruim natural, onde o jogador corre até risco de lesão. E a gente tem muitos espalhados pelo futebol brasileiro, inclusive na Série A, ou um gramado de primeiro nível FIFA, como esse aí, né, João? Eu me lembro de um jogador que teve um prejuízo gigantesco na sua carreira. Eu estava lá trabalhando no jogo, por um show no Mineirão, um buraco que ficou do show, e a vida do cara mudou. Sabe quem era? Não. Edu Dracena. Olha. Zagueiro do Cruzeiro, campeão da Tríplice Coroa em 2003, dos grandes jogadores daquele time do Cruzeiro. Estava vendido para o Real Madrid. Nossa. Para o Real Madrid.
O Edu Dracena estava vendido para o Real Madrid. Teve um show de axé no Mineirão, ficou um buraco. Ele pisou, estourou o ligamento do joelho. Sabe quando ele jogou no Real Madrid? Nunca. Teve uma bela carreira, jogou em grandes clubes. Vitorioso, né? Mas perdeu a chance de jogar no Real Madrid por causa de um buraco no gramado. Então, a tecnologia vem para ajudar, cara. Se o clube tiver a opção de não fazer show, beleza, deixa o gramado natural, é muito mais bonito, é muito legal, show de bola. Agora, se a opção do clube for ter show no estádio, for monetizar a arena com show, o que é necessário para um futebol competitivo e para os clubes que têm arena fazerem dinheiro, aí, meu amigo, é muito melhor você ter um gramado desse, Cláudio, porque parece que não teve nada na arena MRV. Exatamente. O Palmeiras, por exemplo, lá tem muito show, né? A gente já vê há vários anos e se joga depois com tranquilidade, né? Na arena do Palmeiras tem uma dificuldade que o Palmeiras reclama, é porque quem marca o show e tem preferência não é o clube, né? Aqui não, o Galo, ele dá preferência aos jogos e ele coloca os shows, por exemplo. O Galo, nesse fim de semana, não jogaria na arena. Aí mas teve sabe show. por que é a diferença? Porque lá o estádio não é do Palmeiras. É exatamente. O estádio é da W Torre, isso aí, que construiu, que botou o dinheiro, e o Palmeiras tem uma participação. Isso aí. Um dia, o estádio vai ser do Palmeiras. Aqui, o estádio é do Galo. O Atlético é o dono do estádio, toda a receita do estádio é do Atlético, e quem decide quando vai ter show, se vai ter show, como vai ter show, é o Atlético. Então, esse estádio que foi tão injustiçado por alguns, teve gente até falando para implodir o estádio, né? Hoje funciona muito bem, tem a acústica perfeita, é a casa do Atlético, aumentou a receita do Atlético e pode ter show num gramado sintético, porque tá aí, ó, um dia depois, 2 dias depois, é como se não tivesse tido nada lá. Perfeito o gramado. E vai fazendo um dinheiro, né, um caixa importante, inclusive para fortalecer o time de futebol.